Fala, Nação Celeste! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal! Bora lá conferir comigo as principais notícias de hoje do nosso Cruzeirão cabuloso! Zagueiro campeão da Premier League já disse sim para jogar no Cruzeiro. Leonardo Jardim ganha duas boas notícias e terá reforços contra o Ceará. E dirigente do Cruzeiro aponta reforços e busca janela completa 2 semanas de abertura. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e conferir todas as notícias do nosso Cruzeirão cabuloso. Mas antes, é claro, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva. Deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando que o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas e descontraídas para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo na Toca da Raposa. Então, bora lá para mais uma resenha! Pessoal, e de acordo aí com o site portalcruzeirense.com.br, um zagueiro que já foi campeão da Premier League pode se tornar reforço do Cruzeiro para a sequência da temporada. Aos 30 anos, o francês Kurt Zouma deu o sinal verde para que os seus representantes busquem um acordo com um dos 20 times que jogam a Série A do Brasileirão. Formado nas categorias de base do Saint-Étienne na França, Zouma ganhou destaque no futebol europeu atuando pelo Chelsea. No time de Londres, venceu títulos importantes como 2 vezes a Premier League, a Champions League, a Supercopa Europeia e a Copa da Liga Inglesa. Após deixar o Chelsea, o zagueiro, com passagens pela seleção da França, jogou em times como Everton, Stoke City e West Ham. Na última temporada, esteve emprestado pelos Hammers ao modesto Al-Oraban da Arábia Saudita. Agora, Zouma espera voltar ao alto nível, atuando aqui no Brasil. E de acordo com as informações do jornalista Raíssa Simplício do portal Goal, o nome de Kurt Zouma já foi oferecido a alguns times da elite do nosso futebol brasileiro e contou com a aprovação dos dirigentes. No entanto, ainda não há confirmação se o Cruzeiro está entre estas equipes interessadas no atleta. Vale lembrar que o Cruzeiro estuda sim a contratação de um novo zagueiro nessa janela de transferências, embora não seja prioridade da diretoria no momento. Com a lesão de João Marcelo, o nosso querido Leonardo Jardim tem 4 opções principais para o setor: Fabrício Bruno, Lucas Vidalba, Jonathan Jesus e Matheus Gamarra. Pessoal, segue firme aí a busca do Cruzeiro para encontrar reforços nessa janela de transferências. Lembrando, que a diretoria já deixou claro que o Cruzeiro vai contratar entre 3 a 4 jogadores. Um zagueiro que atue pelo lateral e pelo lado esquerdo, um lateral esquerdo, mais um volante e um jogador de extremidades. E o nosso técnico aí, o nosso querido Leonardo Jardim, que ganhou 2 boas notícias para o próximo jogo do Cruzeiro nessa temporada. No domingo, a partir das 4 horas, o Cruzeiro entra em campo novamente contra o Ceará no Mineirão, em partida válida pela 17ª rodada do Brasileirão. O Cruzeiro, que chegou para o duelo contra o Corinthians nesta quarta-feira com 2 jogadores pendurados com 2 cartões amarelos, o nosso volante Lucas Silva e o atacante Caio Jorge. Ambos não foram punidos novamente durante o empate por 0-0 na Neoquímica Arena em São Paulo. Com isso, Lucas Silva e Caio Jorge estão liberados para encarar o Ceará no próximo fim de semana, enquanto o volante é um dos grandes líderes do elenco e carrega a faixa aí, o nosso grande capitão. O atacante Caio Jorge é o artilheiro isolado dessa edição do Brasileirão, com 12 gols já marcados. A tendência é que ambos os jogadores sejam titulares na partida, no nosso queridíssimo gigante da Pampulha. E Leonardo Jardim não deve fazer grandes mudanças no time
e a expectativa é de que o comandante português escale força máxima, podendo fazer uma ou outra alteração apenas para descansar alguns jogadores. Líder do Brasileirão com 34 pontos, o Cruzeiro viu o vice-Flamengo encostar na ponta com vitória por 2-1 de virada sobre o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Agora, o Cruzeiro tem apenas um ponto a mais do que os cariocas, com um jogo a mais na tabela de classificação. Pessoal, o Cruzeiro que segue firme e forte na liderança do Brasileirão, e vamos com tudo para esse próximo jogo contra o Ceará. E o nosso diretor de futebol, o Paulo Pelaipe, apontou nesta quarta-feira quais são as posições dos reforços que a gestão de Pedrinho BH busca aí nessa janela de transferências. A janela que está aberta aí desde o dia 10 de julho, pessoal, e possibilitará a contratação de jogadores até o dia 2 de setembro para esta temporada. E em entrevista ao canal Derby Todo Dia, Pelaipe afirmou que o Cruzeiro está atrás de 2 ou 3 peças para elevar o nível do grupo comandado pelo nosso querido Leonardo Jardim. Algumas negociações, conforme o próprio dirigente, estão em estágio avançado. Pessoal, ele disse que tem que ter o elenco para jogar todas as competições e que o Cruzeiro, está com um elenco em formação, e para se formar um elenco leva aí anos. Ele também falou que se contrata um jogador, aí alguns dão certo, outros não, Aí saem e vem mais alguns aí para compor o elenco. Embora tenha revelado que o Cruzeiro já tem situações encaminhadas com alguns atletas, o diretor de futebol também citou as dificuldades de sacramentar as transações no mercado. Ele disse que o Cruzeiro está analisando e que já tem jogadores no radar, mas o mercado está aí muito difícil, muito duro. E se os atletas caírem dentro da realidade do Cruzeiro, nós não vamos fazer nenhuma loucura financeira. E ele diz que tem um orçamento e dentro dele o departamento de futebol vem trabalhando. Pessoal, e durante a entrevista também, Pelaipe falou sobre a desistência do Flamengo em negociar o meio-atacante Matheus Gonçalves. Ele disse que sobre o Matheus Gonçalves o Cruzeiro ainda não desistiu. A história foi simples, que o presidente do Cruzeiro ligou para o presidente do Flamengo, acertaram os valores e foi o presidente do Flamengo que deu os valores que queria. Iria vender por 50% do jogador. E foi tudo aí ajustado segundo o Pelaipe. E que o Cruzeiro mandou a proposta. E que depois o presidente do Flamengo ficou aí 2-3 dias sem atender o Cruzeiro. E na segunda ele ligou dizendo que não iria vender mais depois de ter dado a sua palavra. Pessoal, o Cruzeiro que segue firme e forte no mercado em busca aí de jogadores para compor esse grande elenco para seguirmos firmes e fortes nesta grande temporada de 2025. Então é isso, pessoal, ficamos com mais um vídeo por aqui e aproveita e peça encarecidamente, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas, e espero ver você no próximo vídeo, viu? Um grande abraço, tchau, tchau!